Paz e graça a todos. Acompanhe esse debate no programa Vejam Só, com o seguinte tema: o que é a marca da besta? Veremos nesse debate o professor André Soares e o pastor Juliano Fraga debatendo sobre este tema. Acompanhe esse debate e deixe as suas opiniões nos comentários. Acompanhe o vídeo. Bom, vamos direto para a nossa conversa. André, vou começar com o irmão e a nossa primeira participação é respondendo a pergunta tema. Então, eu quero ouvir do irmão, o que é essa marca da besta na sua visão, na sua leitura bíblica? Qual que é a representação dessa marca que o texto de Apocalipse traz? Certo. Antes de responder a pergunta, quero apenas mandar um abraço para minha noiva, Laís Aranda, que nos assiste, e também para o meu pai, pastor Paulo Guedes, que nos acompanha aqui no estúdio. Bom, vamos lá então, né? Vamos à pergunta do dia, né? O que será ou o que foi essa marca da besta, Sim. né? Eu sou um preterista e, portanto, eu julgo que os eventos relatados, sobretudo nos 19 primeiros capítulos de Apocalipse, já se cumpriram no primeiro século, né? Portanto, eu creio que essa marca da besta, a qual o texto bíblico alude, já aconteceu, né? Na minha opinião, a marca da besta é uma representação da idolatria que se praticava no mundo romano. Especificamente, a marca da besta representa o culto imperial, o culto que se prestava ao imperador de Roma. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, com uma visão preterista, né, o que fica claro para nós é que o livro trata de um imperador romano chamado Nero, né? Nero foi o primeiro imperador romano a perseguir oficialmente a igreja. Ele promoveu uma perseguição terrível contra os cristãos, e nessa perseguição muitos cristãos foram martirizados, entre eles os apóstolos Pedro e Paulo. E essa marca da besta, né, representa a fidelidade incondicional ao imperador Nero e ao culto que se prestava a Nero. Alguns cristãos estavam abandonando a fé, estavam prestando culto ao imperador Nero. Então, vou tentar demonstrar hoje que esse texto de Apocalipse 13, que trata da marca da besta, dialoga com outros textos do Antigo Testamento. E esse diálogo deixa muito claro para nós que a marca da besta não deve ser entendida de forma estritamente literal. Não se trata de um microchip que vai ser implantado na pele, não se trata do código de barras, trata-se da representação da idolatria, especificamente do culto imperial. Por ser algo que já aconteceu, André, você não faz, ou o texto não dá nenhuma aplicação futura, mesmo que sem essa marca específica, mas ainda nesse sentido de adoração e culto a outras pessoas ou objetos que não a Deus? Tem essa aplicação futura? Certo. O texto tem uma lição importantíssima a nos ensinar, né? O texto fala contra a idolatria, especificamente contra a idolatria que se presta a políticos e a governantes, etc., né? O texto, então, tem essa aplicação muito rica para nós, leitores do século XXI, né? Mas o texto em si, né, essa profecia em si, já se cumpriu no passado, conforme a leitura que eu faço. Boa. Pastor Juliano, quero ouvir a opinião do irmão também. O que é a marca e a sua representação, por favor. Ô Zé, que eu entendo que o capítulo 13 do Apocalipse, ele é escatológico e futuro. O João, ele diz, pus-me sobre a areia do mar e vi uma besta que subia do mar. Ele vai dizer que essa besta era semelhante ao leopardo, que a boca era como de um leão e os pés como de um urso. Existem símbolos aí, mas nós temos a literalidade do texto de identificar o que é isso. Vai dizer que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e uma dessas cabeças era ferida. Ele recebe do dragão palavras para proferir blasfemas contra Deus. E o texto vai dizer o seguinte, que ele recebe uma ferida mortal e há uma possível cura, e o falso profeta, ele induz as nações a adorar a besta. E a besta, ela vai perseguir os santos porque recebe poder da antiga serpente, o dragão, que ao meu ver é Satanás. A besta é o anticristo, e a besta que sobe da terra, que aparece, é o falso profeta, porque a Bíblia diz que é o falso profeta. E essa imagem é colocada no templo reconstruído pelos judeus. E logo a seguir, nós temos pessoas sendo marcadas pela marca da besta. Essa marca, ao meu ver, é literal. A palavra grega caragma é uma marca impressa que já no século I ou século II fazia marcas em animais ou em escravos, ou até mesmo a imagem em moedas. E tudo isso era uma imagem
impressa, ou seja, literal. Era visível aos olhos das pessoas. Não é algo subcutâneo, como alguns alegam, mas sim é sobre a pele. As pessoas irão identificar. É a destra, o texto grego diz, e também na testa. Ao meu ver, de uma forma bem lacônica, é futura essa marca, é real, literal, e a palavra caragma nos faz entender que é uma marca impressa e também visível. Por um motivo importante, Satanás não é onisciente, o anticristo não será onisciente. Ele tem que identificar quem são aqueles que se marcaram. E essa marca dá possibilidade de comprar e vender, mas no desdobramento do programa nós vamos entrar aí com os contrapontos da opinião do André. Sim, eu sei que o André vai falar que não é, então nem vou perguntar para ele, mas eu quero ouvir do irmão. A estátua que instalaram lá na ONU, lá, é a descrição da besta? Não, artesãos mexicanos deram de presente à ONU e essa imagem, então, foi colocada numa praça em Nova York. E o símbolo é o guardião da paz, a ONU, fazendo assim, desta imagem, externando uma ideia de uma paz em 2021 e 2022. Apesar de parecer um leopardo, tem a ideia de um jaguar, que já faz parte de uma cultura mexicana, as asas que poderia lembrar do terceiro animal, da visão de Daniel capítulo 7, de Alexandre o Grande, filho de Filipe o Macedônio, mas isso não tem nada a ver. O que me chama a atenção, Zeca, eu não gosto de uma escatologia especulativa, mas vale nos atentar de que algumas coisas que acontecem hoje são prenúncios e vislumbres de um cenário sendo armado. É claro que com tudo isso, a ONU ela tenta estabelecer uma paz, que é exatamente o que vai acontecer para nós, dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, que a ideia do anticristo, no início da sua manifestação, é trazer uma falsa paz. Então, um cenário, ainda que de longe, ele vem sendo armado, assim como a marca da besta. O chip, por exemplo, algumas coisas que a tecnologia nos coloca hoje, isso nos faz entender que é possível essas coisas futuras virem a acontecer. Inclusive, aqui no Vejam Só, nós vamos fazer um debate específico sobre isso, sobre a estátua que foi colocada lá e esse papel da ONU também aí. Então fica ligadinho aqui nas próximas edições. Acredito que não tem nada a ver, né, André? Não. E, na verdade, se você olhar bem para aquela estátua, você percebe que ela não corresponde à descrição que é feita aqui em Apocalipse 13, né? O animal deveria ter pata de urso, boca de leão. E, na verdade, aquela estátua tem boca de leopardo, tem pata de leopardo e tem asas, né? Aqui em Apocalipse não se fala que o animal teria asas. Então não tem nada a ver com a figura que nós encontramos aqui em Apocalipse, né? Tem nada a ver com aquilo que você acredita e nem com a descrição. Não corresponde. Não corresponde. Boa. André, eu quero começar com o irmão, principalmente sobre essa possibilidade futura, vamos dizer assim, que é a visão majoritária. E por que ela é problemática? O irmão até indicou que vai fazer algumas leituras também relacionando com o Antigo Testamento. Como é que a gente pode ler esse texto de Apocalipse e vê-lo já cumprido na história? Certo. Bom, eu creio que nós devemos levar bem a sério as palavras que João utiliza logo na abertura do livro, né? Nos primeiros versículos de Apocalipse, nós lemos o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Aí vem o versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. No final do livro, no capítulo 22, esse linguajar volta a ser repetido, né? Mas se nós levarmos bem a sério o linguajar do apóstolo João aqui, nós teremos a nítida impressão de que os eventos profetizados, vaticinados aqui em Apocalipse, se cumpririam dentro de pouco tempo, né? Imagine que você é um leitor original desse livro aqui, né? Você recebe esse livro, então João lhe diz: os eventos que eu relato aqui vão se cumprir em breve, né? Só que 2000 anos passaram, né? Ou quase 2000 anos se passaram, né? E se os eventos não se cumpriram dentro de pouco tempo, então a profecia falhou. Mas João não é um falso profeta, né? As profecias que João proferiu em nome de Jesus Cristo, de fato se cumpriram dentro de pouco tempo. Se cumpriram nos dias daquela geração. Tratava-se de eventos que eram significativos para aquela geração que estava recebendo a obra. E nós não podemos fugir para aquele texto de Pedro que diz que para o Senhor um dia como mil anos como um dia, porque isso, né, aniquilaria a possibilidade de nós entendermos qualquer profecia bíblica.
Vamos supor que eu digo o seguinte: amanhã um avião cairá em São Paulo. Amanhã um avião cairá em São Paulo. Então chega o dia de manhã, um avião não cai. Mas passam-se, digamos, 100 anos, então um avião cai em São Paulo. Daqui a 100 anos alguém pode dizer, olha, o André profetizou que um avião cairia em São Paulo. Mas alguém pode corretamente objetar. Não, mas o André falou 100 anos atrás que no dia seguinte um avião cairia. Então a pessoa pode responder, não, mas o André estava utilizando o tempo do Senhor na sua profecia, né? E para o Senhor, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, não há possibilidade de eu estar errado. Quer a profecia se cumpra amanhã, quer se cumpra daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, eu vou sempre estar certo. Isso não é uma profecia, né? Isso é um desperdício de linguagem, na verdade. João, ao dizer que a profecia se cumpriria em breve, estava de fato querendo dizer que a profecia se cumpriria em breve. E nós temos que tomar como base aqui o tempo humano. João estava se dirigindo a seres humanos e não a Deus, né? Para um ser humano, a profecia se cumpriria em breve, como de fato aconteceu. E quando nós olhamos para a evidência interna do próprio livro de Apocalipse, fica claro para nós que realmente João estava tratando de eventos do primeiro século. Por exemplo, no capítulo 17, a imagem da besta é decodificada para nós. A besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. O apóstolo João, interpretando essa profecia, diz que as 7 cabeças representavam 7 montes e também 7 reis. Para um leitor do primeiro século, ficaria absolutamente óbvio aquilo a que João estava se referindo, né? Porque a cidade mundialmente afamada e conhecida no mundo antigo como a cidade dos 7 montes, ou a cidade das 7 colinas, era a cidade de Roma, né? Nós tínhamos em Roma os montes Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino, Célio, Aventino e Palatino. 7 montes. Além disso, o texto de Apocalipse 17 diz, né, 5 desses 7 reis já caíram, um existe, um está reinando, o 7º ainda deve vir e deve permanecer por pouco tempo. Então, quando João escreveu o Apocalipse, quem estava reinando era o 6º imperador de Roma. Os 5 primeiros foram Júlio César, Augusto, Tibério, Calígula e Cláudio. O 6º foi um homem chamado Nero, a quem eu me referi agora há pouco. Aquele homem que produziu a primeira perseguição oficial do Império Romano à Igreja e martirizou uma multidão de cristãos. Esse era o homem que estava reinando quando Apocalipse foi escrito. O 7º imperador devia vir e permanecer por pouco tempo, segundo esse texto. E, de fato, né, o imperador seguinte, um homem chamado Galba, reinou por apenas 3 meses. Né? Então, a profecia de João se cumpriu dentro de pouco tempo, né, e se referia a eventos do primeiro século também. Tá bom? Então, basicamente, esse argumento que eu ofereceria para destacar que Apocalipse, né, se cumpriu no primeiro século. Depois eu quero ouvir o Juliano, mas só para amarrar a ideia, André, até para explicar para os nossos telespectadores, os eventos estão referentes ali de maneira emblemática àquilo que aconteceu no primeiro século, mas a gente tem um problema que é a datação do livro. Para que essas coisas tenham acontecido nesse momento, João deve ter escrito antes do ano 70. Exatamente. Mas não é isso que a maioria dos estudiosos aponta. Via de regra, o ano 90. 90, 95. Pronto. É o consenso majoritário. Como é que nós vamos organizar essas questões? Certo. Bom, eu creio que, de fato, a maioria dos eruditos que tratam de Apocalipse defendem que o livro foi escrito na década de 90, né, sob o reinado de Domiciano. Porém, não está exatamente correto dizer que essa é a opinião absolutamente majoritária, porque há muitos especialistas em Apocalipse também, muitos eruditos, que defendem que o livro foi escrito na década de 60 do primeiro século, durante o reinado de Nero. Né? Quem defende que o livro foi escrito na década de 90, geralmente toma como base uma afirmação que um dos pais da igreja, Irineu, fez, né, a respeito da escrita de Apocalipse. Supostamente, então, Irineu teria dito que o livro de Apocalipse foi escrito durante o reinado de Domiciano. E essa, basicamente, é a suma, é a totalidade do argumento de quem diz que a Apocalipse foi escrito na década de 90 do primeiro século, né? Essa fala de Irineu. O problema é que essa fala de Irineu é bastante obscura. Não se sabe se Irineu estava dizendo que Apocalipse foi escrito no período de Domiciano. Não se sabe se Irineu estava dizendo que Policarpo, o seu mestre, que havia convivido com o apóstolo João, estava vivo no reinado de Domiciano, né? A fala de Irineu é bastante ambígua e, portanto, ela não pode servir como base para que nós datemos o livro de Apocalipse. Nós temos o testemunho de muitos outros pais da igreja, de documentos antigos, que atestam que Apocalipse foi escrito na década de 60 do primeiro século, durante o reinado de Nero.
Eu posso citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, Clemente de Alexandria, que viveu no segundo século, disse que toda a revelação bíblica cessou durante o reinado de Nero, incluindo o livro de Apocalipse. Nós temos o chamado cânone muratoriano, da década de 70 do segundo século, segundo o qual, a Apocalipse teria sido completado antes de Paulo ter escrito às igrejas. Além disso, nós temos o testemunho de Tertuliano, também do segundo século, que apresenta o banimento de João para a ilha de Patmos como simultâneo ao martírio de Paulo e de Pedro na década de 70. Nós temos ainda o testemunho de Epifânio, do século IV, que afirma 2 vezes que Apocalipse foi escrito nos dias de Nero. Nós temos ainda o testemunho da versão síria da Bíblia, do século VI, que afirma, ou que traz o seguinte cabeçalho para o livro de Apocalipse: escrito em Patmos, para onde João foi enviado por Nero César. Esses testemunhos são de pais da igreja, pessoas que viveram a partir do segundo século, e essas pessoas estão dizendo que Apocalipse foi escrito nos dias de Nero. Nós não podemos, então, nos apegar cegamente a uma declaração de Irineu que é bastante ambígua para afirmar que Apocalipse teria sido escrito na década de 90, porque há evidência interna do livro. E o testemunho dos pais da igreja parece nos levar à conclusão de que Apocalipse foi escrito nos dias de Nero, portanto, na década de 60. Década de 60, o que resolveria os problemas dessa questão da datação. Exatamente. Juliano, vamos lá. Por partes aqui, eu anotei algumas coisas aqui, espero não esquecer nada para o irmão comentar. Primeiro, as palavras ali do início do livro, desse tempo breve, se cumprirão em breve. Na verdade, com todo respeito ao pastor André, mas a sua fala não funciona com alguns textos bíblicos. Por exemplo, quando ele diz que em breve venho, necessariamente teria que as coisas acontecer dentro daquele tempo. Nós temos Apocalipse dizendo o seguinte: eis que venho sem demora. Jesus voltou? Então, por conta disso, o texto falhou. Outro texto é chegada a última hora de João. Chegou essa última hora? Desde quando João fala da última hora, nós estamos vivendo essa última hora. João falhou por conta disso? Muito importante, Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, ele diz assim: os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, encontraremos com eles nas nuvens e depois com o Senhor nos ares. Paulo diz: e depois nós. Paulo aguardava o arrebatamento da igreja em seu tempo. Paulo falhou? Era mentira de Paulo? Então isso acaba não funcionando, porque a Bíblia nos dá alguns pontos que parecem ser para aquele tempo. Era a expectativa deles. Mas quando isso ainda não aconteceu, Jesus ainda não voltou. Então isso é inconsistente na leitura bíblica. Um outro ponto, da mesma forma que o Apocalipse ali no versículo 1, 2 trata dessa forma, do versículo 19 escreve João: as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer. As coisas que vistes, o Cristo glorificado. As coisas que são, as 7 igrejas da Ásia. E as coisas que hão de acontecer, para nós, do capítulo 6 até o 18, é um período tribulacional. Nós não temos derramamentos de taças, toques de trombetas, selos, dentro deste período preterista até o ano 70 depois de Cristo. Isso é completamente inconsistente. Outro ponto importante é que dizer que o Nero ali possivelmente poderia ser a besta, isso me deixa um pouco preocupado. O próprio Irineu, Vitorino ou Primácio, que escreveram sobre Apocalipse, derramaram o seu tempo sobre o assunto. Até o ano 350 da era cristã, ninguém viu Nero sendo a besta. Só os preteristas, claro, para tentar engessar o livro do Apocalipse até o ano 70 depois de Cristo. E nós temos também vários pais da igreja que não creem dessa forma, que o livro do Apocalipse tem a datação do ano 70. Temos o próprio Jerônimo, temos Eusébio, temos Orígenes, temos Tertuliano, temos Primácio, Andrés de Capadócia, Isidoro de Sevilha, Atos de João, Venerável Bede, ou seja, são diversos teólogos e autores que não datam o livro do Apocalipse ali no ano 60, e sim no tempo de Domiciano, e as palavras de Irineu são muito importantes. Agora, para nós, a marca da besta, voltando, ela é literal, ela é futura, porque no tempo de Nero, nós não temos ninguém sendo marcado dessa forma, e muito menos pessoas que com essa marca poderiam comprar e vender.
carece de dados históricos essa tentativa de colocar o livro do Apocalipse até o ano 70 depois de Cristo. O professor André comentou do capítulo 17, dos montes, associado a Sim. Roma, aos imperadores também. Fala um pouquinho disso, Muito bom. Juliano, por favor. Na verdade, o livro do Apocalipse, no capítulo 17, de fato diz que são 7 montes. Nós entendemos que pode ser os 7 montes do antigo Império Romano, que cai no ano 476, mas nós acreditamos que o anticristo ele vem do antigo Império Romano revivido, que este Império Romano ele volta no cenário com blocos de nações que são os 10 chifres. O texto vai dizer que 10 chifres são características de onde virá o anticristo, aqui em Apocalipse 13. E isso há uma simetria com Daniel capítulo 7. E quando falamos aqui sobre os 10 chifres, fala Daniel que passaram 4 reinos, ou seja, o leão, a Babilônia, nós temos o urso, os medo-persas, a Grécia de Alexandre o Grande, filho de Filipe o Macedônio, e nós temos um 4º animal que é uma besta. E o Daniel vai dizer que 10 chifres aparecem sobre este 4º animal. 3 chifres se sobressaem e um pequeno. Teólogos mais históricos vão dizer que era Antíoco Epifânio, mas com uma projeção profética ao anticristo. E corrobora aqui no texto de Apocalipse 13 esses 10 chifres, que é a extensão do antigo Império Romano, que volta a reviver, e aí a Europa, de onde surge então o anticristo. Boa. André, vamos começar por essa questão que ainda fala um pouquinho sobre a datação e a profecia, que obviamente tem muito a ver com a leitura que o irmão vai fazer, citada pelo Juliano, do sem demora, da última hora, como uma explicação para aquela tese que o irmão iniciou defendendo. Certo. O que me surpreende um pouco na fala do pastor, com todo o respeito, evidentemente, né, é que ele, de certa forma, reconheceu que o em breve não se cumpriu. Né? O em breve de Apocalipse, o em breve de outros autores do Novo Testamento. Né? Esse em breve, então, não teria se cumprido. E isso lança em xeque toda a profecia bíblica. Porque esses autores bíblicos dizem, em breve tal evento acontecerá. E o evento não acontece, então trata-se de um falso profeta. E, portanto, nós não deveríamos confiar nos profetas bíblicos, mesmo na profecia do Senhor Jesus Cristo. Né? E é essa a conclusão que algumas pessoas que não têm fé chegam. Né? Jesus disse que as coisas aconteceriam em breve e não aconteceram, portanto, ele é um falso profeta. Né? Uma das grandes virtudes do preterismo, eu julgo, é fazer jus a esse linguajar bíblico. Né? Nós levamos muito a sério o que os profetas bíblicos dizem. Se eles dizem que um evento acontecerá em breve, então o evento deve ter acontecido em breve. Se Jesus disse que aquelas suas profecias se cumpririam nos dias daquela geração que o ouvia, então aquelas profecias devem ter se cumprido nos dias daquela geração. Jesus não é um falso profeta, João não é um falso profeta. Né? São profetas verdadeiros enviados da parte de Deus. Tá? O pastor se referiu agora há pouco, a vinda do Senhor Jesus Cristo, diz que, evidentemente, ela não aconteceu no primeiro século. Porém, o pastor está tomando como certo que a referência à vinda do Senhor nesses textos, seja em Mateus 24, em Marcos 13, em Lucas 21, ou mesmo no livro de Apocalipse, o pastor está tomando como certo que essa vinda é uma referência à segunda e gloriosa vinda do Senhor Jesus Cristo. O que o pastor não está levando em consideração na sua análise é que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento falam de muitas vindas do Senhor em juízo contra nações. O Antigo Testamento chega a utilizar o linguajar do Senhor vindo sobre as nuvens do céu em juízo contra o Egito, por exemplo. Em juízo contra a Síria, contra a Babilônia. Esse é um linguajar muito utilizado pelos profetas. Isso não diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo no final da história. Isso diz respeito à vinda invisível, impessoal do Senhor em juízo contra nações que pecam contra Ele. Esse foi o caso do primeiro século. Jesus Cristo veio em juízo contra Jerusalém no ano de 70 por meio das tropas romanas. Governando providencialmente a história, Jesus enviou os romanos para destruírem Jerusalém, que pecava contra ele, que o tinha rejeitado. Tá? Então, essa vinda a qual o livro de Apocalipse remonta, não diz respeito à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, mas diz respeito à sua vinda invisível, impessoal, em juízo contra Jerusalém e contra Roma também, né, que aconteceu no primeiro século. Por ocasião, sobretudo, da queda da dinastia Júlio-Claudiana, na década de 60, com o suicídio de Nero. Né?
Bom, então eu creio, por esses argumentos, que quando nós analisamos a profecia bíblica, nós devemos levar muito a sério o linguajar dos escritores. Nós não podemos sequer por um momento imaginar que eles falharam ou que utilizaram um linguajar que não se cumpriu. Não, o seu linguajar se cumpriu, a sua profecia se cumpriu e, portanto, nós não estamos lidando com falsos profetas. Sobretudo quando nós olhamos para o Apocalipse 17, pastor, fica muito claro que João está se referindo, sim, a eventos que se cumpriram no primeiro século. Ele escreveu o livro quando o sexto imperador estava no poder, segundo Apocalipse 17. E o sexto imperador é justamente Nero. Quando nós lemos o último versículo de Apocalipse 17, fica perfeitamente claro para nós também que nós temos uma referência a Roma, né? João disse a respeito daquela mulher, daquela prostituta, que ela era a cidade que reinava sobre os reis da terra. Naquele momento, João só podia estar se referindo a Roma, apenas a Roma, né? Os 10 chifres da besta, né, são provavelmente uma alusão aos 10 procônsules que reinavam sobre as províncias senatoriais, que eram 10 também, né? Então, esses procônsules deram seu poder ao imperador para que ele fizesse o que bem entendesse e levasse adiante o seu projeto de ser adorado, de ser servido, né? Então, quando nós lidamos com a profecia bíblica, é bem importante que nós levemos muito a sério esse linguajar que nós temos aqui. Fala sobre a questão literal da marca, André, por favor. O pastor Juliano levantou essa questão, que na época de Nero, como tem sido mencionada, esse trecho bíblico não se cumpriria de negociar, comprar e vender a partir de uma marca literal, que, como ele apontou no texto, na palavra grega, é literal, ou é visível, desculpa. Sim, sim. De fato, o termo grego haragma, né, haragma, né, se refere geralmente a uma marca visível, uma marca física, mas nós devemos levar em consideração o gênero do livro de Apocalipse. O gênero desse livro é apocalíptico. Esse gênero apocalíptico é marcado por uma série de características. Infelizmente, nós não temos tempo de discorrer muito sobre esse gênero, mas uma das características mais marcantes do gênero apocalíptico é o fato de se utilizar de figuras, de símbolos, de imagens, né? Então, o livro toma alguns elementos do mundo físico, do mundo sensorial, e faz uma aplicação figurada de tudo isso. E a marca da besta é um desses elementos, né? Eu vou tentar demonstrar daqui a pouco como esse texto dialoga com outros textos do Antigo Testamento, deixando perfeitamente claro que não se trata de uma marca literal, de uma marca física, tá bom? Boa. O livro de Apocalipse é um livro figurado. Se nós tentarmos entender esse livro de forma literal, nós não estaremos em conformidade com a intenção do autor. Boa. Então, depois, quando o André, na volta, colocar esses textos, aí o pastor Juliano comenta também. Mas, pastor, eu quero que o irmão fale um pouquinho, já que o André abordou essa questão da vinda de Jesus aí, e apontando que ela já aconteceu em forma de juízo e tudo mais. Fala um pouquinho disso pra gente. Era sobre isso mesmo que eu já A gente Boa. Mas antes disso, eu fico preocupado com essa fala. Se profetizaram e não cumpriu, então falharam, era um falso profeta. Voltando em Tessalonicenses, Paulo diz, e depois nós seremos arrebatados. Ele morreu e não foi arrebatado naquele tempo. Paulo é um falso profeta por conta disso? Estranho. Mateus 24, versículo 30 e 31, Jesus ele vem em uma segunda vinda, em glória, e todo olho verá. Ele vai reunir os eleitos. Quando isso aconteceu, foi em juízo. O texto de Apocalipse, capítulo 1, verso 7, também fala da segunda vinda, que todo olho verá. Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 11 a seguir, ele vem com vestes salpicadas de sangue, ainda que nós tentamos alegorizar tudo isso, é visível em glória e poder. E o texto vai dizer que com o sopro da sua boca ele lança o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, pisa o pé no monte das oliveiras e salva Israel. Essa vinda ocorreu? Quem viu essa vinda? Ninguém viu essa vinda. Essa vinda não ocorreu. Mateus 24, versos 31, usando o critério que o pastor ele alega ter, com esse cuidado, que aquilo que a palavra se refere tem que acontecer, caso não, é um falso profeta, o texto diz que todo olho verá. E ninguém viu esse evento, só os preteristas viram, ninguém mais viu. Outro ponto importante na fala do pastor é que essa marca ela ocorre no tempo de Nero. Esse 666 tentaram forçar em hebraico para chegar ao nome de Nero.
e aí teriam que colocar César Nero. Mas para ajustar, teria que ser Neron Ceasar, só assim em hebraico. Mas o texto está em grego, nem forçando o nome e o título, mas aqui o texto em Apocalipse diz que é o nome de Nero não se encaixa nisso. Tem um teólogo chamado George Salmon, ele vai dizer que nós podemos encaixar o que a gente quer no 666, o nosso nome, depois a gente busca um título, mas o texto diz que é o nome. Não vejo no século I, século II, século III, nenhuma imagem de Nero sendo colocada em Jerusalém, no templo, para ser adorado. Não tem nenhum dado histórico, isso eu friso mais uma vez, de alguém comprando ou negociando ou vendendo, como diz o texto, para que se cumpra a ideia de que Nero marcou as pessoas e a marca de Nero seria a marca do seu governo. Não tem, isso carece de informações bíblicas e também históricas, que, ao meu ver, com todo respeito, o método preterista, ele carece de fundamentos históricos e principalmente bíblicos. Até para comentar um pouquinho mais essa questão da literalidade, pastor Juliano, o André falou que esses eventos não se cumpriram porque o texto não é literal, o gênero apocalíptico e tudo mais. Por que que não? Por que tem que ser literal? Porque a palavra, ela é literal. Caragma é uma marca real impressa. Por mais que usa-se o termo therion de besta, sabemos que é um homem. Este homem existe. Este homem vai ser ferido. O falso profeta, que é uma outra besta, também é um homem. O pronome ele ou dele, que em inglês o re, sempre há uma pessoa. Então tudo indica que a besta é um homem. Legal. Então a besta é um homem, por mais que usa-se a terminologia de um termo simbólico de besta, mas é um homem. Quando nós falamos, por exemplo, que uma imagem será colocada, há uma imagem, essa imagem é literal. O templo, ele é literal. A marca também vai ser literal. Então nós não podemos olhar para o Apocalipse e aquilo que me agrada é literal, aquilo que não me agrada não é. Por exemplo, quando nós trabalhamos em questões com amilenistas, o texto de Apocalipse 20, as duas ressurreições, a uma é o novo nascimento, porque encaixa no amilenismo, porque se for literal, não tem saída mais para eles. Mas a do dano da segunda morte, aí essa é literal. Percebe-se como há inconsistência? Por exemplo, se nós dissermos assim, cadê as duas testemunhas? No século I, século II ou século III? Aí vão dizer, é a igreja morre? Então o que nós estamos fazendo aqui nesse debate? Porque se alguém alegar que as duas testemunhas, e este é um meio de interpretação geralmente preterista, olha, as duas testemunhas é a igreja. O texto vai dizer que morre em uma praça onde Cristo foi crucificado, em Jerusalém. A igreja morre em Jerusalém. Esse método alegórico idealista de interpretar o Apocalipse deixa a desejar e acaba comprometendo todo o livro. Os 144 mil, por exemplo. Quem é? Então, quando é literal, mas quando eu quero, não é, para encaixar aí o meu padrão doutrinário. Mas com todo respeito ao método preterista, eu até entendo que é interessante em alguns pontos, mas nós temos que alegorizar muita coisa para encaixar, e ao meu ver isso não é sustentável. Boa. André, mostra para ele os textos aí que vão convencer ele que não é literal. Certo. Antes de mostrar os textos, né, apenas um breve comentário sobre a fala do pastor. Eu creio, pastor, que o senhor não está representando o pensamento preterista da forma como os preteristas realmente creem, né? Por exemplo, né, o senhor mencionou agora um pouco o nome de Nero, né, o número da besta, 666. Supostamente, então, os preteristas teriam tentado forçar o 666 para que ele se encaixe no nome de Nero, então inventaram a leitura de Nero Ceasar, né, conforme o comentário do senhor. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu, pastor, porque o nome de Nero, em hebraico, né, é escrito sem vogais. Né? Esse Ceasar que o senhor mencionou, talvez seja uma influência que o senhor recebeu da leitura de algum texto em inglês, porque em inglês o nome César é Caesar com E-A, né? Que é uma tentativa de transliterar a palavra latina, na verdade. Mas, em hebraico, essas vogais não são sequer representadas. Em hebraico, o nome de Nero, o Neron Caesar, né, é composto por Nun, Resh, Vav, Nun. Kof, Samer, Resh. São essas letras. 7 letras ao todo. Tá? Todas elas
consoantes, com exceção do Vav, né, que representa aqui uma vogal, uma mater lectionis, né? Mas o fato é que se nós calcularmos o valor numérico das consoantes desse nome, das consoantes, não das vogais... Na gemátria. Isso, gematria e tal. Então, o resultado vai ser, de fato, 666, 666. Tá? E assim, esse é um dos pontos fortes, na verdade, da leitura preterista do livro de Apocalipse. Né? Porque quando você calcula o número do nome de Nero, que era uma prática muito comum na antiguidade, você chega exatamente a 666. E há uma variante textual aqui em Apocalipse que corrobora ainda mais a leitura preterista. Alguns manuscritos antigos, bons de qualidade, trazem 616 ao invés de 666. Né? A crítica textual busca explicar de onde surgem essas variantes textuais. De onde surgiu o 616, portanto. Né? Não pode ter surgido de um descuido, de um erro de um copista que estava distraído e acabou errando no número. Né? Porque esses números são completamente diferentes na língua grega em que foi escrita o livro de Apocalipse. Essa mudança deve ter sido deliberada. Ela aconteceu de forma intencional. A questão é, por que um copista alteraria o 666 para 616? O que acontece é que na tradição latina, né, o nome de Nero não possuía esse N no final. Em grego era Neron, com um N no final. Na tradição latina era apenas Nero, sem esse N no final. O que aconteceu, provavelmente, é que os leitores latinos do livro de Apocalipse não estavam conseguindo entender de onde vinha esse 666. Porque para você chegar a essa soma, você precisa levar em consideração esse N no final do nome de Nero. Mas para os latinos não havia esse N. Então, um copista deliberadamente mudou o 666 para 616, né, para que o leitor latino pudesse fazer a conta. Se você tirar esse N do final, você vai descontar 50 ao número, porque o valor numérico do N é justamente 50, do Nun, em hebraico, né? Você chega, portanto, à soma de 616. E mesmo autores dispensacionalistas reconhecem que isso confere à leitura preterista uma certa força. Né? Essa variante textual que nós temos aqui confere força à leitura preterista. Tá? E, Zeca, qual que era a sua pergunta mesmo? Sim, sobre os textos isso, do Antigo Testamento que vão dar base aí para não literalidade, né, do trecho. Quando nós lemos a Bíblia, uma coisa muito importante que nós devemos ter em vista é o princípio áureo da interpretação. Né? A Bíblia interpreta a si mesma. Nós não precisamos ficar fugindo da Bíblia, indo para fora da Bíblia para conhecer a sua interpretação. A interpretação da Bíblia se acha no próprio diálogo que os textos estabelecem entre si. Nesse texto de Apocalipse 13, nós temos um diálogo claro com outros textos do Antigo Testamento que mencionam uma marca que era colocada na testa ou na mão. Essa não é a primeira vez na Bíblia que se menciona esse tipo de marca. O texto mais significativo para nós hoje é o de Deuteronômio 6, do 6 ao 8, né, que é pronunciado justamente no contexto do Shema, né, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O texto diz assim, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência, seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Ou, literalmente, né, um sinal na mão e na testa. A lei de Deus devia ser gravada na mão e na testa dos antigos israelitas. A questão é, nós temos aqui um sinal literal, uma marca literal? A lei de Deus devia ser literalmente gravada na mão e na testa de uma pessoa? Com todo respeito, né? Mas haja testa para que você possa gravar nela toda a lei de Deus. Né? Você precisaria de uma testa muito grande porque a lei de Deus é muito extensa. O texto não utiliza aqui um linguajar literal, é um linguajar figurado. Né? O que significa ter a lei de Deus gravada na mão e na testa? A mão é um símbolo das nossas ações, ou seja, as nossas ações devem ser pautadas pela lei de Deus. E a testa é um símbolo da nossa mente, dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, a nossa mente, também devem ser pautados pela lei de Deus. Em Apocalipse, nós temos uma inversão desse símbolo. As pessoas não têm mais a lei de Deus gravada em sua testa, em sua mão. Né? As suas ações e os seus pensamentos não são mais pautados pela lei de Deus. Agora elas têm a lei da besta, a lei do anticristo, que, na minha opinião, é uma referência a Nero. As pessoas não são mais fiéis a Deus, revelado em Jesus Cristo. As pessoas passam a ser fiéis agora ao imperador. Elas não mais prestam culto a Jesus, elas se rendem ao culto imperial, se prostram diante de Nero, buscam servi-lo. Para que elas fiquem bem com Nero, elas simplesmente negam completamente o nome do Senhor Jesus Cristo.
A marca da besta é uma referência à prática idolátrica e, em especial, ao culto que se prestava à pessoa do imperador romano. Não se trata de uma marca literal, trata-se de uma figura. Quando você percebe a conexão desse texto com os textos do Antigo Testamento, isso se torna perfeitamente claro e patente. Se no Antigo Testamento essa marca na testa e na mão não era literal, por que ela será literal em Apocalipse? Como nós podemos ter 2 pesos, 2 medidas? Só um adendo, desculpa te interromper. Por favor, pastor. Aqueles que não foram marcados ainda, que não seja literal, no tempo de Nero, estes eram os cristãos. Seria isso? Isso, os cristãos... Que têm a mente de Cristo, seria isso? Exatamente. Tá. As pessoas que permanecem fiel à lei de Deus e a Legal. Deus. Só um adendo e é uma dúvida. Estes cristãos, eles não podiam comprar e vender algo naquele tempo? Como que o irmão vê esse comprar e vender logo abaixo? Só poderia comprar e vender, então, aqueles que idolatravam Nero. No caso dos cristãos, então, eles não poderiam comer, porque não poderiam comprar ou vender, ou algo do tipo? Certo. A perseguição nerônica que a igreja enfrentou foi, com certeza, uma das mais terríveis de todos os tempos. Em primeiro lugar, porque a igreja era bem nova, né? A igreja tinha cerca de 40 anos apenas. Os cristãos não formavam um grupo numeroso. A igreja era relativamente pequena nesse período. Então, a perseguição de Nero foi uma perseguição catastrófica para a igreja. A igreja estava concentrada, naquele momento, dentro do território do Império Romano, basicamente. Não havia praticamente cristãos fora do Império Romano. Então, a perseguição de Nero foi catastrófica para a igreja do primeiro século. Tá? Uma multidão de cristãos foi martirizada por Nero nesse período, e a igreja sofreu realmente muito mesmo nesse período. Bom, os cristãos que não se rendiam ao culto imperial, os cristãos que não abriam mão da sua fidelidade ao Senhor Jesus e que não prestavam culto ao imperador Nero, né, ou aos demais imperadores romanos também, sofriam pesadas sanções. Né? Nós não temos, de fato, um documento histórico que fale sobre isso, que os cristãos não podiam comprar e vender. E nem que Nero havia sofrido de alguma chaga, ou tivesse morrido, ou ficado doente, ao ponto de ou ressuscitar, como o texto diz, receber vida, ou ter sido curado e as pessoas idolatrassem. Por isso também a gente não tem este ponto, né? Então, quanto a isso, nós temos uma evidência histórica maior, né? E nós precisamos entender o linguajar que é utilizado aqui, né? Vamos lá, então. O imperador romano Nero se suicidou no ano de 68 depois de Cristo, né? E havia no mundo antigo a famosa lenda do Nero redivivo. As pessoas imaginavam que Nero voltaria à vida. Essa não é uma crença baseada exclusivamente em Apocalipse, é uma crença que existia no mundo antigo de forma geral. As pessoas esperavam que Nero voltasse à vida. O 7º imperador, aquele que vem depois de Nero, que era o 6º, segundo o texto de Apocalipse, ficaria no poder por pouco tempo. E de fato ficou, apenas por 3 meses. Né? Galba ficou 3 meses no poder. O imperador seguinte foi um homem chamado Otto. Tá? Quando Otto ascendeu ao poder, isso é muito bem atestado por historiadores antigos, ele buscou de todas as formas se identificar com Nero. Tá? Enquanto ele era levado ao trono de Roma, as multidões maravilhadas clamavam "Viva Nero, viva Nero, viva Nero!". Né? Ele buscou se casar com a esposa de Nero, ele buscou se casar com Esporos, que era um jovem, né, que Nero havia castrado e vivia com ele como se fosse esposa. Ele se casou também com Esporos. Ele ressuscitou o culto imperial, restaurou as estátuas de Nero. Otto buscou de todas as formas possíveis e imagináveis se identificar com Nero, porque Nero era um imperador relativamente popular, principalmente nas províncias orientais. Né? O que nós temos aqui é uma paródia demoníaca e diabólica e tosca da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse, o diabo, ou essa tríade demoníaca composta pelo diabo, a besta, né, que é o anticristo, e o falso profeta, nós temos aqui uma paródia da Trindade. Né? Assim como Deus o Pai dá autoridade ao Filho, o diabo dá autoridade à primeira besta. Assim como o Espírito Santo glorifica o Filho, o falso profeta, a segunda besta, busca glorificar a primeira. Né? Nós temos uma paródia da Trindade, uma representação tosca da Trindade. Né? Assim como o Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado dentre os mortos e, portanto, era digno de adoração e culto, né? O diabo tentou, de certa forma, reproduzir o mesmo, de uma forma tosca e bizarra. Né? Era como se ele tivesse trazido Nero de volta à vida. Otto estava tentando se identificar com Nero para que pudesse receber culto, adoração
em nome de Nero. Uhum. Tá? Então, eu creio que Apocalipse, ou pelo menos essas passagens de Apocalipse, se cumpriram nisso e dessa maneira. Tá bom? Nós não temos uma ressurreição física e literal do imperador romano, temos um ressurgimento, né, que aconteceu dessa maneira como eu descrevi. Sim, através dele. Vamos lá, Juliano. O texto diz que ele sofreria uma grave ferida, o anticristo, e que ele mesmo seria a pessoa curada. Não teria um outro, seria ele mesmo, onde todas as pessoas iriam se maravilhar quanto a isso. E aí um falso profeta que faria sinais, nós não temos isso no primeiro, segundo e terceiro século, nenhum falso profeta fazendo sinais, fogo descer do céu ou coisas do tipo. A tentativa de ressuscitar Nero, ela surge entre os oráculos de Silibinos. Eles criam nessa ressurreição possível de Nero, algo que nunca aconteceu. Então, mais uma vez, este ponto de vista, com toda essa formulação maravilhosa do pastor André, mas não encaixa no que está realmente no texto. Mesmo não querendo forçar o texto em sua literalidade, mesmo usando pontos simbólicos ou figuras, isso não encaixa. Partindo para a crítica textual, muito interessante a fala do André, e é verdade, em alguns manuscritos aparece o 616, e não 666. Em outros apareceu o 646. Inclusive, agora saindo um pouco até do debate pessoal aqui com o André, tem um homem chamado Walid Shoebat. Este era um árabe que se converteu ao cristianismo e palavras dele. Quando ele se deparou com o manuscrito que aparecia o 666, ele disse o seguinte, que para ele não era uma letra ou um número apenas, eram caracteres que poderiam ser lidos na língua muçulmana. E ele vai dizer que aquilo identificava uma ideia de vindo com Alá, que o termo, eu até anotei, aparece aí como Bismillah, ou seja, vencendo com Alá, vindo com Alá. Ele disse que provavelmente o João teve uma visão de um caractere e não um número, e que isso era já um idioma árabe. Claro que isso é uma possibilidade, né? Inclusive os grupos mais extremos que nós temos entre os islâmicos, eles aparecem com uma faixa na cabeça e na mão direita uma outra faixa e declarando guerra por Alá. Esse é um pensamento. Já os adventistas, por exemplo, nós temos um livro chamado A Maravilha das Nações, de um dos pioneiros adventistas, que é Uriah Smith. Na página 183, ele vai dizer que o Papa era o anticristo e que o 666, depois no livro Conflitos, de Ellen Gould White, né, vai dizer o seguinte, na página 267 do Grande Conflito, que a marca da besta é o domingo, que o selo de Deus seria o sábado. O Vicarius Filii, eles tentaram também, de alguma forma, elaborar para se encaixar no 666, que seria aí o domingo, e o Papa seria o organizador de tudo isso. Então não é de hoje que nós temos várias tentativas no 666, já no caso do pensamento preterista, é o Nero. Então, essas tentativas de colocar um personagem, ela se dá em quase todos os meios de interpretação, que, ao nosso ver, no pré-tribulacionismo, é o número de um homem. Nós não temos, de fato, o que é o número, o 666, ainda que em alguns manuscritos aparece 616, é o número de homem. Se for o 666, entende-se que o 6 é o número do homem, e aí a imperfeição e não a perfeição do 7 do Apocalipse, e nessa tríade satânica, para nós também é literal, é um falso profeta futuro, que vai fazer sinais e vai trazer as nações para adorar o anticristo, que para nós também é um personagem literal. Como, por exemplo, ele é uma besta que emerge do mar. Eu poderia olhar e dizer, olha, mas o mar é simbólico, não dá para entender. Assim como os 7 montes falam que são as 7 cabeças, em Apocalipse 17, no mesmo capítulo, no versículo 15, vai dizer que as águas são povos. Então é uma besta, é um personagem que surge do meio dos povos, que ao nosso ver é o anticristo. Então a Bíblia realmente, ela interpreta a própria Bíblia. Os textos do Antigo Testamento, como Deuteronômio também 11:18, que guardará a palavra na fronte e também
na mão direita, enfim, claro, ali é figurado, até porque é um Deus onisciente. O selo que nós temos, que é a propriedade de Jesus Cristo, que identifica quem nós somos, aparece em 2 Coríntios, capítulo de número 1, versos 22, e Efésios, capítulo 1, versos 13. Este selo não precisaria necessariamente ser literal, até porque nós temos um Deus onisciente, ele conhece o que são seus. No caso do período tribulacional, a marca tem que ser real e visível, porque essa marca identifica que este se submeteu a um poder econômico e político de um anticristo. Boa. Gente, é óbvio que tinha muita coisa para a gente conversar, mas eu não vou conseguir explorar muito mais ainda nesses aspectos, porque o nosso tempo está acabando. Mas eu quero colocar algumas questões ainda, são 10 minutinhos para encerrar esse bloco, e vou pedir para ambos irem opinando sobre as várias coisas que aparecem aí. Então, assim, a marca da besta, cada um tem a sua explicação para a marca da besta. André, vou começar contigo bem rapidinho, até para colocar outras questões, desses aspectos que o pessoal colocou aí. Tem alguma possibilidade? Não, eu creio que não. Como eu mencionei agora há pouco, né, nós precisamos perceber a conexão desse texto com passagens do Antigo Testamento, que deixa muito claro como nós devemos ler esse texto, né? Trata-se de um texto que recupera o linguajar do Antigo Testamento e o aplica ou reverte, né, para que ele seja aplicado à besta e à sua marca, né? Então nós temos aqui uma referência à idolatria, ao culto imperial, e não exatamente uma marca física como o chip, e não algo como o domingo, nem nada do tipo, né? A Bíblia interpreta a si mesma. Essa é a regra áurea da interpretação bíblica. Sim. Tá bom? Quando a gente fala dos assuntos escatológicos, conversar com um preterista perde até a graça, né? Ele já resolve tudo, já dá nem para especular, né, Juliano? Não dá nem para... Mas o irmão, no meio pentecostal, escuta muita coisa. Exato. Então, recentemente eu ouvi vou pedir para o irmão comentar, que o Bill Gates tem desenvolvido por conta dessas questões da vacina, uma vacina que vai utilizar um produto chamado luciferase. E que esse produto, em contato com a pele, ele brilha. Então, a pessoa vinha com uma máquina, vai brilhar e vai identificar. Já ouviu isso daí? Já. E aí? É a marca da besta? Não tem possibilidade de ser. Para o irmão André, mais tranquilo. Para ele tá tudo Os pré-tribulacionistas ainda ficam atentos. Os pós-tribulacionistas ficam mais preocupados, mais ainda, porque é um período onde eles estarão. Mas a marca da besta, ainda que hoje nós temos medicinalmente diabetes sendo controlada pelo chip, sim. Nós temos diversos chips hoje sendo colocados abrangendo várias áreas. Mas o que eu entendo, e nós pré-tribulacionistas entendemos, é que a igreja não vai estar aqui. E que essa marca, como já disse, ela é literal, mas ninguém vai ser enganado. As pessoas irão ter ciência do que é. Então, o que ocorre hoje é um cenário, uma estrutura sendo montada, mostrando para nós que tudo isso é possível no futuro. Mas quando isso acontecer, as pessoas que irão se marcar, elas têm certeza daquilo que elas estão fazendo. Elas não vão ser enganadas ao ponto de, olha, se você não tomar uma vacina, pode ser que você tenha a marca da besta por tomar ou não. Enfim, não será por aí. As pessoas terão a consciência, a certeza de que aquela marca identifica aquele governo e saberão que aquela marca é a marca do anticristo. Um minutinho para essa aqui, que foi algo que eu não sou muito de ficar assustado com essas coisas, viu? Mas eu fiquei nesse aspecto, sobre esse desenvolvimento do metaverso. Já ouviu falar disso, André? Já ouvi. Fala que é da besta, por favor. Isso daí não é possível. Gente, uma realidade paralela. Já ouviu isso daí já, Juliano? Rapaz, comenta um pouquinho disso aí. Eu fiquei apavorado com esse negócio. Então, eu vi o Zuckerberg, né, no Facebook, falando um pouco sobre isso. Mas eu, sinceramente, vi muito pouco sobre a questão. Mas, seja como for, como eu creio, como sou preterista e creio que tudo aqui se cumpriu no primeiro século, então, para mim, não há possibilidade de que um metaverso tenha algo a ver com o Apocalipse. Se você não viu ainda, procure saber sobre isso. É assustador. A gente fazer o Vejam Só aqui numa realidade virtual, paralela, onde nós vamos se encontrar, vai ter roupa, gente alugando, comprando e vendendo casa, terreno. Exato. Que é isso? Não sei se você vai conseguir deixar o seu paralelo tão elegante, né, Zeca? É verdade. Não é? Enfim, é uma realidade que está sendo colocada, mas eu também não consigo ver
essa realidade, como já o anticristo ou a marca da besta. Mas, como eu disse, são coisas que estão avançando e mostrando claramente que em um futuro isso é possível. Então, a marca da besta é possível. Se falasse sobre marca da besta, por exemplo, há 1.500 anos atrás, ficava um pouco distante. No entanto, que quando veio o código de barra, todo mundo assustou. O Pix, pessoas falavam do Pix, Sim, sim. porque essas coisas começaram a ser possíveis. E agora muito mais. E isso deixa a igreja em alerta de que o anticristo ele vai se manifestar, vai enganar a muitos, vai estabelecer aí uma paz mundial, fazendo os árabes, os palestinos e Israel estender as mãos uns aos outros, mas isso em 3 anos e meio. Mas depois que a besta for colocada lá, a sua imagem, aí sim a máscara do anticristo vai cair. O seu anticristo é islâmico, Juliano? Olha, eu respeito muito os professores que trabalham com esta ideia. Tem uma ideia que tem algumas consistências em alguns momentos, mas ao meu ver não. Possa ser que ele surja daquela região que vem como Babilônia, que hoje é o Iraque, os Medo-Persas, que hoje é o Irã, daquela região, mas eu ainda acredito da Europa, do antigo Império Romano revivido. Os judeus, eles acreditam que o anticristo nasceu no ano de 1962. E eles fazendo a soma de 1962, eles chegam à conclusão em a totalidade de 18, que é 6 mais 6 mais 6, que é o 666, e que ele virá da tribo de Dan, de uma interpretação, ao meu ver, equivocada do texto de Gênesis 49, quando Jacó diz que a tribo de Dan seria como uma víbora, uma serpente, eles fazem uma harmonia com a antiga serpente, o dragão. Então nós temos aí alguns acreditando que ele será judeu, e é por isso que ele vai enganar Israel, como o Machias, mas eu acredito que ele vai enganar até os escolhidos neste ponto, mas ele não é judeu, mas ele vem da Europa. Mas eu acho bem legal e interessante alguns professores que alegam que ele será um muçulmano e virá daquela região. Sim, sem dúvida. André, vou começar com o irmão. 2 minutinhos aí para essas considerações finais, mas principalmente uma aplicação para quem nos assiste, por favor. Certo. O público evangélico, de forma geral, fica muito apegado, muito atento ao surgimento de novas tecnologias, como o chip, o multiverso, que você mencionou agora há pouco também, né? Imaginando que essas coisas talvez sejam a marca da besta, né? Mas como eu tentei argumentar aqui hoje, né, a marca da besta não tem a ver com essas novas tecnologias que surgem. As tecnologias que surgem são benéficas de forma geral e são fruto da graça de Deus sobre a humanidade, né? Não fique preocupado com chip, com metaverso ou com qualquer coisa que surja, com nenhuma nova tecnologia que surja. Nós devemos nos apegar sempre à palavra de Deus, tá? A salvação não depende do método de pagamento que nós utilizamos. A salvação depende da fé em Jesus Cristo. Quando nós chegarmos diante de Deus no céu, Ele não vai perguntar como que você pagava as contas. Era com dinheiro, cartão de crédito, chip, o que era, né? Não vai ter essa pergunta no céu, né? A nossa salvação depende inteiramente da fé em Jesus Cristo. Às vezes nós nos apegamos a coisas que não estão na Bíblia e deixamos passar coisas que estão na Bíblia, né? Meu amigo, se você, né, tem demonstrado uma lealdade cega e incondicional aos reis deste mundo, aos governantes deste mundo, você tem uma marca análoga a essa marca da besta que nós encontramos aqui. Se você abandona a sua fidelidade a Jesus para que você siga o projeto político ou a ideologia de um certo governante, de um certo rei, de um certo político, então você tem uma marca análoga à marca da besta. A marca da besta representa a infidelidade a Jesus e a fidelidade aos reis deste mundo, né? Então, se você está seguindo cegamente a um rei, tome cuidado, porque você tem uma marca muito parecida com essa aqui de Apocalipse. Se você está seguindo uma ideologia humana, um projeto de poder humano, você tem uma marca muito semelhante a essa de Apocalipse. Nós precisamos ser leais e fiéis a Jesus. E é isso que esse texto de Apocalipse aqui nos ensina. Independentemente da tecnologia que haja no mundo, independentemente da forma de pagamento que você utilize, né, saiba que se você é infiel a Jesus e fiel incondicionalmente aos reis deste mundo, então você tem uma marca muito parecida com essa aqui de Apocalipse. Então tome muito cuidado sempre. Muito bom. Obrigado, André, pelo carinho, pela atenção com o programa. É sempre um prazer recebê-lo, ouvi-lo. Deus continue abençoando, dispensando graça, Amém. Conhecimento na vida do irmão também. Os contatos do André à sua disposição, tá certo? Amém. Pastor Juliano, a palavra está com o irmão, por favor.
Zeca, ao leitor bíblico que acredita que o livro do Apocalipse ele tenha se cumprido até o capítulo de número 3 e que tenha convicção que existem coisas no livro do Apocalipse que estão para acontecer, e é isso que acende no nosso coração a chama da bendita esperança. Acende no nosso coração a expectativa de Cristo buscar a igreja. E para estes, nós já temos um selo. Este é o selo do Espírito. Quando Paulo ele percebeu em Roma que os objetos romanos que tinham selo identificava que aquela propriedade era exclusiva de Roma. E Paulo faz uso disso em uma revelação pelo Espírito Santo de que nós temos este selo. Então nós somos propriedade exclusiva de Jesus Cristo. E em breve ele vem buscar a sua propriedade e vai levar essa propriedade para morar com ele no céu. E fico alerta de que o livro do Apocalipse ele tem selos, trombetas e taças, que são coisas futuras que vão acontecer. Há um momento tribulacional que a terra irá passar, e este período está no livro do Apocalipse como algo futuro. Isso vai acontecer, isso não aconteceu durante a história. O derramamento das taças, tudo que vai ocorrer dentro da ira de Deus sendo derramada na terra, isso não aconteceu. Isso vai acontecer para aqueles que ficarem aqui, esses que não têm o selo do Espírito, que não foram alcançados pela graça e que não responderam, ainda que habilitados pela graça preveniente, a essa chamada a todos da salvação. Para esses que ficarem aqui, com certeza há um período do capítulo 6 até o capítulo de número 18 que ocorrerá na Terra, isso em escala mundial. Aquele que perseverar até o fim dentro deste período irá ser salvo. Fica aqui o meu agradecimento ao Zeca, ao programa. Foi muito bom conhecer também o André. Tenho certeza que em tudo que nós falamos aqui, muitas pessoas foram edificadas. Foi um prazer estar aqui.